Tenha acesso à temporada completa do novo Insight BP no aplicativo da Brasil Paralelo. Toque no link da descrição e saiba mais. Mas onde entra o povo palestino nessa história? Palestina é o nome de uma região localizada no Oriente Médio. Anteriormente chamada de Judéia, foi o imperador Adriano que a rebatizou como Palestina, na sua tentativa de apagar os vestígios judeus na região. Seu nome deriva do termo Peleche, traduzido como Filistia ou Palestina, que significa terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo que se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá fundaram alguns assentamentos, entre eles Gaza e Ecrom. Os povos que viviam nessa região eram de origens diversas, na sua maioria pagãos. No século VII, durante o período de dominação árabe, grande parte dos que ali viviam foram forçados a se converter ao islamismo. Por muito tempo, a região esteve quase desabitada, com muitos peregrinos relatando o abandono da terra. É só no século XX que há uma movimentação dos países islâmicos da região para a criação de um Estado palestino. Mas por que isso ocorre? Foi na segunda metade do século XIX que os primeiros judeus iniciaram o processo de restauração da Terra Prometida, fugindo da perseguição na Europa e na Ásia. Na época, essa região pertencia ao Império Otomano e fazia parte da Grande Síria. Por volta de 1860, havia muitos judeus morando em Jerusalém. Eles eram maioria, cerca de 10 mil habitantes. Só havia a Cidade Velha e o primeiro bairro fora dela é Montefiore. Lá surge o movimento sionista, que é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Foi criado para os judeus que queriam viver em sua terra ancestral e retornar à região onde fica o Monte Sião. É nessa época que a ideia de uma nação para os judeus ganha força. No final do século XIX, após a publicação do livro de Theodor Herzl, O Estado Judeu, várias lideranças judaicas fundam na Suíça a Organização Sionista Mundial, que iria trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele reunia judeus que defendiam que a melhor forma de garantir sua própria segurança era criar um Estado judeu. A escolha ficou entre a Argentina, então segunda maior economia do mundo, e a Palestina, onde está Jerusalém. Os judeus optaram por ficar perto de sua capital espiritual e compraram terras por lá. Muitas dessas terras foram compradas na região costeira, onde hoje é Tel Aviv. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se desfaz. França e Inglaterra assumem o controle sobre a região. No acordo firmado entre os dois países, eles separam Síria e Palestina. A Síria fica com a França e a região da Palestina fica sob domínio britânico, o que aumenta o fluxo de judeus para a região. Em 1917, o secretário de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra envia uma carta ao Barão Rothschild, firmando o compromisso com a criação de um lar para os judeus. É conhecida como a Declaração Balfour. É a primeira declaração pública de uma grande potência que reconhece o direito dos judeus de terem um lar nacional. Em 1919, os árabes reagem, convocam o primeiro Congresso Palestino, posicionando-se contra a imigração e criação de um Estado judeu. Um ano depois do Congresso, os líderes religiosos declaram repúdio à chegada dos judeus na região. Durante a Primeira Guerra, os britânicos fizeram diversos acordos com os povos da região. Por controlarem o local, eles dividem vários territórios entre os árabes. É criado o Emirado da Transjordânia. Boa parte dessas terras passam a proibir a imigração judaica. Em 1922, a Liga das Nações é criada. 7 anos depois, houve o primeiro conflito.